Os conflitos que estarão sempre presentes na escola, que existem o tempo inteiro nas relações, eles, no processo em que o professor vai realizar a intervenção, no processo de resolução desse conflito, é que ele vai estar ensinando os valores e as regras. Por meio da forma como ele intervém, é que ele passa justamente os valores para essas crianças. A aprendizagem vai ocorrer por meio dos mecanismos que esses educadores estão utilizando para resolver os problemas. Por exemplo, no primeiro ano, a classe estava muito silenciosa, e desconfiem de sala muito silenciosa. Eu perguntei para a professora por que essa sala estava tão quieta. E ela, individual e particularmente, me contou que tinha um alarme na sala e que depois que instalaram o alarme, ele ficava piscando, né? A luz vermelha ficava piscando. E ela disse assim para as crianças, isso aqui é uma filmadora que nós instalamos. E essa filmadora está ligada diretamente na sala do diretor. E ele está acompanhando o que vocês fazem. Se vocês fizerem bagunça ou forem disciplinadas, ele vai saber. Ela falou assim para mim, a partir daí funcionou, que é uma beleza. Gente, realmente funciona. A questão é, funcionou por quê? Funcionou por quanto tempo? Essas crianças estão somente sob controle, mas elas não aprenderam a se relacionar, elas não aprenderam a conversar num tom baixo. A mesma coisa vai se dar quando, por exemplo, dois alunos se agridem brigam durante o recreio, e eles também vão ser advertidos, conta para o pai, muitas vezes são suspensos. O que eles aprendem? Será que eles vão aprender a não agredir o demais? Será que eles vão aprender formas não violentas de resolver o conflito? Será que eles estão aprendendo a expressar os sentimentos deles de uma maneira respeitosa, uma maneira justa? Será que eles estão aprendendo a resolver seus problemas por diálogo, coordenar perspectivas diferentes? Não. Com essa forma de resolver o problema, o que a escola está ensinando é não bata na escola. Tanto que eles aprendem rapidinho isso e dizem, te pego lá fora. Então, a forma como a escola autocrática está resolvendo os conflitos, ela está justamente resolvendo os problemas no espaço escolar, mas não numa sociedade. Por isso que nós chamamos educação do presente. Os jovens, certa vez, numa escola de supletivo, houve uma queda de energia e eles por 10 minutos ficaram sem luzes e eles destruíram a classe. A diretora pergunta, esses jovens, por 10 minutos sem luz, destroem a sala de aula. Que tipo de jovens são esses? Eu acredito que a questão é outra. Que tipo de pessoas nós estamos formando que, quando não tem energia, elas destroem a classe? Que tipo de pessoas que nós estamos formando que, quando não estão sob controle, não têm regulação alguma? Essa questão a escola precisa pensar. É importante nós voltarmos à questão das punições. Uma questão se faz necessária. Se a escola utiliza muitas vezes punições, sanções na educação das crianças para resolver os conflitos, quais seriam as consequências dela a longo prazo? Bom, alguns estudos, eles trazem essas respostas. A escola utiliza, por exemplo, pontos negativos, se vale de retirada de algo que dá prazer à criança, como educação física, como um vídeo, como um passeio, como um recreio, se vale de outros mecanismos punitivos. Os estudos têm indicado que, a longo prazo, o uso de punições gera, por exemplo, o cálculo de risco. O que é o cálculo de risco? É quando a criança calcula as chances que tem de ser pega. Então, antes de furtar, ela olha se há risco de ser pega. Ou naquele exemplo que eu tinha mencionado sobre o bater na escola. O cálculo de risco é quando ela vai calcular, por exemplo, que ela não pode bater na escola, mas pode bater fora. E a escola muitas vezes questiona, mas bateu fora, o que é que eu tenho com isso? Eu já tenho muitos problemas. Se de repente nós pensarmos que as crianças ficam na nossa mão por anos e ainda resolvem seus conflitos por meio de agressão, sem dúvida alguma nós temos muita coisa com isso. Outra consequência da punição é a relação custo-benefício. A relação custo-benefício é quando a pessoa já sabe de antemão o preço que vai pagar e ela vai calcular justamente se vale a pena cometer infração perto do preço que ela vai pagar.
Um exemplo seria uma criança que, certa vez eu fui na escola e ela estava sentada. E eu perguntei, Gabriel, por que você está sentado? Ele disse, eu estou pensando. Mas por que você está pensando? Ah, é que eu acabei de bater na Amanda e ela foi lá contar para a professora. Como a professora vai mandar pensar, eu já estou pensando. Um outro exemplo é quando um aluno de ensino médio, ele virou para um colega e falou, sabe, tanto faz te bater pouco ou muito, porque a gente vai ser suspenso. Então, cara, você vai para o hospital. Esse é típico exemplo de custo-benefício. Eu faço, pago o que eu fiz e estou livre. O uso das punições tem outras consequências, como a mentira, como o conformismo, como a aprendizagem de estratégias para ficar livre daquele problema. Só que o maior problema da punição é que justamente ela reforça a heteronomia. Eu sou regulado externamente. Ou seja, eu tenho o ato errado, eu quito o débito, eu estou livre para agir aquilo. Novamente, eu não sou obrigado a perceber os sentimentos do outro que foi a minha vítima, eu não sou obrigado a coordenar os meus sentimentos com daquela pessoa, eu não sou obrigado a lidar com as consequências do meu ato e ter que reparar aquilo que eu fiz. Nós não somos contra o emprego de atitudes educativas quando necessária, mas nós utilizamos as sanções por reciprocidade, que são atitudes que têm coerência com aquilo que o jovem, que a criança fez. Exemplos de sanções por reciprocidade: privar temporariamente a criança de algo que ela está estragando. A exclusão temporária do grupo quando ela está atrapalhando, quando ela está agredindo. Porém, essa exclusão, o retorno ao grupo implica na criança assumir o compromisso que ela vai trabalhar de acordo com o combinado. Não é o professor quem determina que horas ela retorna ou não, mas a própria criança. Por exemplo, o reparar o dano causado, tanto no sentido material de reparar alguma coisa, como no sentimento dos outros. A sanção por reciprocidade, então, ela implica numa relação de respeito e na ação dessa criança ou desse jovem no sentido da reparação, do perceber as consequências do que ele fez. Um outro mecanismo muito comum que a escola se vale são as recompensas. As recompensas são consideradas formas açucaradas de controle. O controle também é externo. Nós, educadores, utilizamos as recompensas quando nós queremos que os jovens ou as crianças apresentem um bom comportamento. Assim como as crianças, assim como o uso de punição, as recompensas elas também mantêm a heteronomia. Por quê? Porque, do mesmo jeito que a punição, eu vou ter que ir aumentando a dose para conseguir o mesmo efeito. Se antes a criança obedecia porque ela ia ganhar um presentinho, ou ela tinha um bom comportamento porque ela ia passear, com o tempo eu vou ter que ir aumentando isso. Com o jovem eu vou ter que dar uma bicicleta, a moto, videogame, a viagem, porque eu vou ter que ir aumentando. A punição é a mesma coisa. Quantas vezes eu converso com os pais que dizem, eu já tirei tudo, computador, televisão, passei, eu não tenho mais o que tirar. Então, eu tenho que ir aumentando o uso de recompensa e punição para ter efeito. Outra coisa, outra consequência do uso de recompensas frequentemente que os estudos trazem é que a criança passa a agir de maneira interessada, ou seja, ela está acostumada a ter retorno concreto do ato. Se não tivesse retorno, ela não age. Outra consequência a longo prazo é justamente aprender a manipular, porque ela é manipulada. Outro dia eu conversava com uma criança e perguntei o que ela ia ganhar de aniversário. Ela disse, vou ganhar uma Barbie nova. Ah, minha avó disse que não tem dinheiro, mas eu faço uma cara bem triste e fico sem comer, que ela fica com dó de mim e me dá a Barbie. Vejam, essa criança ela só está aprendendo a manipular para conseguir o que ela quer porque fazem isso com ela. Quando ela não come, prometem coisas. Quando ela fica triste, dão outras coisas. Então, é a aprendizagem da manipulação. Os adultos, quando se valem de punições e recompensas, eles acreditam que isso faz com que um comportamento da criança seja bom, seja dócil, que isso é bom para ela. Todavia, novamente, a educação do presente é uma educação em que forma as crianças por manipulação externa, por mecanismos exteriores. Então, essas crianças não aprenderam a noção do certo ou errado por si próprios, elas não desenvolveram a autorregulação.